pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lá em Roma, eu convivi com vários poloneses. Lembro uma vez um chamado Paweł Błażewski, esse sobrenome cheio de consoantes, né, que tem os poloneses. Ele tinha uma cara também típica polonês, quadrado, assim, bem loiro. Uma cara parecida com o Papa João Paulo II, né, tem uma cara meio quadrada, assim. E a gente estava numa montanha que também remetia ao Papa, chamada Gran Sasso, Il Gran Sasso, a grande pedra, que é o ponto mais alto da Itália, abaixo dos Alpes. No meio da Itália fica o Il Gran Sasso. Dali tem uma tropa de L'Abruzzi, é o nome da região, né? L'Abruzzi, o Papa ia para lá esquiar e tal. E ele ia contando da história da conversão dele, e como é que ele conheceu o Opus Dei, e São José, Papa João Paulo II, como caiu o comunismo na Polônia. E o momento chave foi a primeira visita do Papa na Polônia, recém-eleito Papa, que foi numa praça lá que os comunistas proibiram levar cruzes e tal, mas todo mundo levou escondido, e depois eles quebraram tudo lá, os comunistas mudaram aquela praça toda, mas todas as pessoas iam lá e colocavam cruzes lá sempre, então virou um marco muito importante da resistência, digamos assim, ao regime. E um momento muito chave que me explicava o Paweł foi nessa missa de Pentecostes, o discurso de esperança do Papa, e quando o Papa falou, vinde, ele repetiu aquela oração do Salmo, vinde Espírito Santo, renovai a face da terra, enviai vós espíritos serão criados e renovareis a face da terra, renovareis a face desta terra. Aí ele falou assim, Polônia, né? Renova. O Paweł me comentava que, olha, não é que tivesse grandes problemas, sabe? Materiais, mais ou menos as pessoas tinham o seu trabalho, mas havia assim um grande cansaço. Já tinha havido uma tentativa de Varsóvia, de Levante, mas vieram lá os tanques russos e devastaram aquilo ali, foi uma coisa traumática, né? Então as pessoas estavam meio assim acomodadas com aquela vida ali que era muito ruim, todo mundo vigiando todo mundo, regime comunista assim, cada rua tem um vigia, todo mundo ali espião, né? Uma situação muito esquisita, né? Mas a ideia era um pouco, bem, paciência, não dá para mudar, é assim mesmo, vai ser assim. Mas quando veio o Papa, acendeu uma chama de esperança no coração das pessoas. A partir daquele momento já o comunismo caiu, quando o Papa falou aquela frase, me falava assim o Paweł, vinde, enviai vós espíritos e renovareis a face dessa terra. Já não dá mais, não queremos mais, não vamos mais topar esse negócio. Acabou. Então a partir daí começa, né, os solidários, nós como primeiro partido livre da cortina de ferro, todo um processo que vai acabar de alguma maneira ruindo o comunismo na Polônia depois e no resto, como consequência, né? A renovação do Espírito Santo. A igreja pede sempre isso, e especialmente na festa de Pentecostes amanhã, esse momento tão importante que termina o tempo pascal, mas de alguma maneira completa o tempo pascal, porque os apóstolos já estavam dominados pela alegria da ressurreição de Cristo, dessa verdade incrível, maravilhosa, mas aquilo não era muito ainda operativo na vida deles. Estavam ainda fechados, com medo dos judeus, né? Tinha que vir o Espírito Santo. Aí sim, saíram falando, pregando, intrépidos, audazes, nem preocupados, o que os outros vão fazer, vão prender a gente, vão bater na gente, não estou nem aí. Tudo mudou a partir da vinda de Pentecostes. E a gente pede isso.
que o Espírito Santo derrame, a gente diz em concreto na oração coleta da missa de amanhã, ou já de hoje à tarde, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. A igreja vive um pouco quase dessas saudades da festa do dia de Pentecostes, quando Deus derramou os seus... E aquilo foi uma efusividade de vida, de energia, de iniciativa, explodiu, dominou o mundo inteiro aquela explosão, de alguma maneira. E continuamente Deus manda o seu Espírito e vem os santos que renovam, e a gente pede isso. E pede de maneira especial, assim, né? Derramai os vossos dons. Quais são os dons do Espírito Santo? Bem, o que a gente chama de graça santificante, as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Tudo isso são dons do Espírito Santo. Mas, quando a gente fala assim mais estritamente, a gente se refere aos chamados 7 dons do Espírito Santo. Os chamados 7 dons. E que é o tema dessa nossa meditação, terminando o nosso recolhimento de hoje, que eu queria explicar para vocês o que são os 7 dons e falar de cada um deles, sobretudo apoiado em Santo Tomás de Aquino, na visão que Santo Tomás de Aquino tem dos dons. Não é um tema assim que tenha muita fonte na revelação bíblica. É um versículo de Isaías que aparece lá, a enumeração dos dons. Mas não é que... Claro, depois você vai buscando onde é que aparece o temor, onde é que aparece a sabedoria, mas acaba sendo uma construção mais da tradição da igreja e uma construção mais teológica, a gente poderia dizer, do que um dado imediato da revelação. Mas é algo muito rico, me parece, e ajuda a gente a pensar mesmo na nossa vida espiritual e a almejar a ação do Espírito Santo na nossa alma. Na sua visão do Espírito Santo, de Santo Tomás de Aquino, como é que ele fala, né? Ele fala, olha, o ser humano, ele é movido sobretudo por 2 potências superiores. E aqui é um pouquinho antropologia ou psicologia, né? Antropológica, filosófica. Quais são as 2 potências superiores? A inteligência e a vontade. Os animais têm outras potências sensitivas. Eles têm agressividade, que nem a gente tem, eles têm uma inclinação àquilo que dá prazer, que nem nós temos, mas eles não têm uma inteligência abstrata e uma vontade livre. Isso é específico de uma pessoa, dos seres humanos, dos anjos de Deus. Por um lado, a inteligência ou a razão pela qual eu leio a realidade e faço uma leitura, né? Mesmo intelectual, espiritual, e a vontade que me faz dirigir diante daquele bem que eu identifico nas coisas e me dirige então para os vários bens que eu encontro. Todo o resto da estrutura humana, psicológica e mesmo material, física, é movida por essas potências superiores. Eu vejo um chocolate, eu entendo que é bom, chocolate é bom, então eu me movo a comer o chocolate, minha vontade se move a... Então, meu cérebro, daria para dizer, manda então um comando à minha mão para pegar, a minha vontade move o meu corpo para obter aquele bem. E assim como os vários elementos da minha personalidade se movem pela inteligência e pela vontade, a minha inteligência e a minha vontade também estão capacitadas para serem movidas diretamente por Deus. E aí entram os dons do Espírito Santo. Os dons são diferentes das virtudes. A virtude, eu ajo por mim mesmo. Mesmo a virtude teologal, mesmo a virtude sobrenatural. Deus me dá, por exemplo, a fé, a virtude da fé. Então, eu, movendo a minha inteligência, eu participo do conhecimento de Deus e entendo coisas e exploro aquilo, porque eu tenho fé, ou tenho esperança, Agora, o dom é como se na hora Deus me movesse, me desse uma luz, me empurrasse numa direção, Uma comparação típica são os remos e as velas. A virtude é o remo, está ali. Eu tenho a virtude da docilidade, da sinceridade, da rigidez, da disciplina. Então eu sou capaz de fazer coisas que outras pessoas não seriam capazes. Por quê? Porque não tem virtude.
que é necessária, não tem a ordem necessária, a disciplina necessária para levantar cedo todo dia. Como eu tenho essa virtude, eu faço. Eu tenho essa capacidade que eu exercito de acordo com a minha vontade. Eu pego o remo e vou lá, vamos remar, né? Pega aquele remo, pega aquele outro ali. A vela é diferente, né? A vela tá lá, mas ela depende do vento. Aí eu não tenho que fazer esforço quase nenhum, mas eu tenho que ter a vela e quando o vento bate, aí sim ela move o barco sem esforço da minha parte. Os dons são 7 velas dessas, que eu tenho ali essa capacidade de ser movido diretamente pelo Espírito Santo, por ele, né? Então, isso é os dons comparados com as virtudes. Como é que a gente classifica então os dons? São 7 dons. São Tomás de Aquino, eu gosto dele, porque ele é muito racional, ele é muito esquemático, e eu sou uma pessoa também racional, esquemática. Então ele fala, dos 7 dons, 4 atuam numa das potências superiores, que é a inteligência, e 3 atuam na outra, que é a vontade. Então já divide em 2 grupos. Depois ele divide as 4 que atuam na razão, na inteligência, em outros 2 grupos. Ele fala, dessas 4, 2 atuam na razão prática, na inteligência prática, e 2 atuam na inteligência teórica, na razão teórica. Então a gente hoje está sendo bem assim, teológico, né? Está sendo bem aulinha, né? Mas enfim, acho que pode ajudar. O que é a diferença, a razão teórica e a razão prática? Bem, a gente vê, né? A maneira de funcionar, de você pensar é diferente. Uma coisa é você fazer uma teoria, tem gente que é muito boa de teoria, eu sou, modéstia às favas, bom em teoria, né? Agora, em geral, as mulheres são melhores em coisas práticas. Enfim, tem uma razão prática mais desenvolvida. Eu conheci um rapaz, um estudante jovem de colégio, que ele tinha uma inteligência maravilhosa, assim, ele lia São Tomás de Aquino, Platão, Aristóteles, né, um super, já ainda menininho, era um super craque, assim, mas ele não tinha uma razão prática muito desenvolvida. Ele demorou muito tempo para conseguir amarrar o cadarço do sapato, por exemplo. A gente pedia para ele varrer lá o centro em Porto Alegre, a fazer um encargo, cara, toma aqui uma vassoura, vai aqui, tá cheio de folha aqui a entrada. E ele pegava, e ele não conseguia varrer, ele pegava assim a vassoura e empurrava as folhas, assim, né? Fala, não, cara, é assim, ó, você pega, faz assim, tá? Você gira ela, tem que fazer um giro, mas ele não conseguia entender aquilo. Então era engraçado, né? Porque ele tinha uma razão teórica absurda, uma razão prática dele se embananava todo, né? E tem gente pelo contrário, né? Que tem uma razão prática maravilhosa de resolver os problemas, mas não é tão chegado em teorias, em coisas muito assim abstratas, né? Até se fala, eu escutava um livro esses dias, pensar rápido e devagar, 2 formas de pensar. Até dá para mais ou menos rastrear no cérebro lugares da razão prática e da razão teórica. Tem um funcionamento um pouco mais instintivo, mais estimativo, e tem o córtex pré-frontal, que é onde está o raciocínio mais abstrato. Mais ou menos você consegue distinguir essas 2 funções cerebrais que a filosofia clássica chamou de razão prática e razão teórica. Começando pela razão teórica, o primeiro dom que move e aperfeiçoa a razão teórica é o chamado dom do entendimento. Você entender. E é um dom que não se aplica à matemática ou à física quântica. Se aplica você entender os dons, os mistérios espirituais. Talvez alguém me diga, Pai Pedro, para mim matemática só sobrenaturalmente, só se o Espírito Santo, né? Teoria da relatividade, nossa, eu não consigo, né? Precisa só uma intervenção direta de Deus. Bem, pode ser, aí são casos concretos. Mas o dom do entendimento, mais do que te ajudar a entender, sei lá, né? O direito tributário, tá? Ou sei lá, a biologia da célula, tá? Para te ajudar a entender os mistérios divinos. Isso é o dom do entendimento. Quando você enxerga, agora tem momentos na vida de oração, ou quando você está lendo alguma coisa, que você entende, né? Nossa, agora entendi isso aqui. E é bonito. Talvez uma passagem do Evangelho que remete a isso é a transfiguração. Jesus já vinha explicando várias coisas, mas chega uma hora que ele se revela a sua própria divindade, e aí vem uma nuvem, que é o Espírito Santo, e escutam a voz de Deus Pai. O entendimento é isso, quando você
Você enxerga daqui do nada alguma coisa, uma verdade que você até já conhecia, mas agora aquilo faz sentido com uma nova força. Talvez é o dom que eu mais gosto, para ser sincero, esse daí. Por isso, porque eu sou uma pessoa mais racional e boa parte do meu crescimento espiritual, muitos momentos de luta mais intensa, foi graças a uma luz teórica que Deus me deu na oração, e eu me maravilhei com aquilo, e aquilo então me ajudou. Eu gosto muito quando o Espírito Santo atua o dom do entendimento em mim, e eu enxergo. E ao mesmo tempo, atendendo a direção espiritual, muitas pessoas chegam com essas luzes. É bonito isso daí. Depois dessa semana eu entendi melhor, sei lá, a Santíssima Trindade, a ação da graça na minha alma, eu entendi o que é o pecado mortal. E as pessoas trazem ali, tem uma explicação, uma imagem. Isso, nossa, aqui de fato foi uma ação do Espírito Santo, que fez com que essa pessoa entendesse, seria um toque na sua alma para ela perceber aquilo, né? Esse é o dom do entendimento. Depois, quando os apóstolos estão lá na transfiguração, eles olham aquilo, mas São Pedro no final diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Ele fala, né, São Simão Pedro, olha, isso aqui tá legal, viu? Gostei. Tá aqui contigo, né, com Moisés, com Elias. Então aquilo lhes causa um certo prazer, né? E aqui entra então o segundo dom que eu queria comentar, que é o dom da sabedoria. Santo Tomás, dividindo as coisas, ele fala, olha, a razão tem dois momentos, duas ações, que é a apreensão da verdade, appreensio veritatis, e o julgar, o valorar essa verdade apreendida, o judicium de veritate, appreensio veritatis, judicium de veritate. Quando eu entendo algo e eu vejo que aquilo é uma coisa boa, aí entra a sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria, a gente talvez pensa, não, uma pessoa sábia, com muita experiência de vida, com um pensamento muito profundo. Beleza, mas quando a gente fala do dom da sabedoria, pelo menos na leitura que faz Santo Tomás, a gente não se refere tanto a isso, não. A gente se refere à sabedoria no sentido que ela tem a mesma raiz da palavra sabor, saborear. Se refere a uma experiência mais imediata das realidades sobrenaturais. O dom da sabedoria é essa experiência, né? A gente fala, você já comeu carne de javali? Já. Qual que é o gosto? Sabe a frango, ou a carne de porco, só que mais forte, né? Existe o verbo saber também nesse sentido, né? Do gosto das coisas, né? Do sabor, né? Sabe a... E tem uma raiz comum. A sabedoria é isso, olha que bom isso daqui, né? Uma pessoa comentava que no momento, nos começos da sua vocação, estava muito assim, acesa, né? Deus lhe dava muitas graças, e dizia, às vezes, fazendo oração, ele descrevia dessa maneira, como se eu tivesse sentado lá no sofá e sentisse como se Deus estivesse derramando um melaço quente aqui dentro, sabe? Dentro de mim, uma coisa quente e doce, né? Achei interessante a imagem. E aqui, olha, isso é o dom da sabedoria, né? É uma experiência de Deus. Os santos falam dos êxtases, né? Santa Teresa d'Ávila. Quando a gente fala dos dons, a sabedoria é o dom mais elevado. Por quê? Porque é de alguma maneira quase uma experiência de céu. Esse consolo que Deus te dá algumas vezes na oração, que você fala, cara, Senhor, num dimite servum tuum, né? Agora pode levar em paz. Para mim isso aqui já basta, sabe? Depois disso, a gente às vezes num retiro, antes de oração, você sente, né, uma plenitude de felicidade, assim, né? Isso é o Espírito Santo te dando o dom da sabedoria. São João da Cruz, ele descreve uma flama viva, chama viva, capaz que jorra no peito de quem acode ao Senhor com sede. Uma coisa quente e gostosa, né? Que eu sinto dentro, né? O Deus me tocando. Isso é o dom da sabedoria. Então, esses dois são os dons da razão teórica, entendimento e sabedoria. E depois passamos para a razão prática. A razão prática, que de alguma maneira até a gente associa mais ao Espírito Santo, porque isso da sabedoria, no céu a gente vai entender plenamente, a gente vai experimentar plenamente a doçura de Deus. Mas para chegar, primeiro a gente tem que chegar lá, né? E aí a gente conta com a ação do Espírito Santo.
na prática da nossa vida, nas nossas ações. E talvez o mais característico do Espírito Santo seja isso daí, os dons da razão prática, que me conduzem, que me guiam pela vida. E dentre eles, o primeiro é o dom do conselho. Também na razão prática, São Tomás divide em dois grupos, dois momentos da ação. Quais são os dois momentos da ação? A apreensão da verdade e o juízo sobre a verdade. Isso ocorre na razão prática, na teórica, a apreensão é o entendimento e o juízo é a sabedoria. E ocorre na razão prática também. Qual que é a apreensão de uma verdade prática? É o dom do conselho. O que é uma verdade prática? É o que é preciso fazer agora, né? O que a gente faz aqui? A prática é isso, né? É o fazer. Então, o dom do conselho é você entender, numa situação às vezes difícil, né? Qual que é a melhor atitude. Aqui eu dou uma bronca no meu filho, eu consolo ele, porque ele está chorando, sei lá, né? Exigência e compreensão. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu ligo para essa pessoa, eu vou falar com meu marido, sei lá, né? Eu rezo ou eu preparo, não sei o quê. É você entender, não, isso aqui que é melhor fazer agora. Isso é o dom do conselho. Daí que é um dom muito característico dos santos pastores, os santos que eram padres. Padre Pio, né, dá conselhos muito acertados, Dom Bosco, era impressionante, né, como ele dizia, eles têm que fazer isso. E talvez o mais famoso seja o Cura d'Ars, São João Maria Vianney. Até ele não era nada inteligente na razão teórica, e quase não queriam ordenar ele porque ele não aprendia latim, por exemplo, né? E aí o bispo, o formador dizia, não, melhor não ordenar, porque esse cara é muito limitado, né? Ele não tem uma mínima capacidade para ser padre, para estudar as coisas, né? Mas pediam para ele os problemas práticos mais complicados de moral, casos de moral, em que, bem, a pessoa ela tem que pagar o imposto, ou se é lícito subornar o funcionário que está pedindo um negócio num país na África, mas é uma coisa humanitária. Tem casos de moral difíceis assim, né? Você fala, cara, sei lá, né? Tudo parece meio esquisito aqui, se pode não fazer isso. E eles colocavam esses casos de moral para procurar dar-se, e ele sempre dava na mosca a solução certa. Ele sempre dizia, não, aqui o moral é isso, fazer aquilo, isso aqui sim, isso aqui não. Então, claramente, você vê que ele tinha esse dom do conselho, porque tinha a vocação de ser padre, para aconselhar as pessoas. E o dom do conselho vale tanto para aconselhar os outros, como para si mesmo. Você entender qual que é a melhor atitude naquela situação. Isso é o dom do conselho. Aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática, fala Jesus, né? Esse é minha mãe, meu irmão, minha mãe. Escutar, entender o que eu tenho que fazer, a prática. E depois tem o dom par do dom do conselho, que é o dom da ciência. Se o conselho é a apreensão da verdade prática, a ciência é o juízo sobre aquela verdade, em ver uma oportunidade, ver a coisa boa que há ali de trás. Olha, isso aqui é uma oportunidade sobrenaturalmente muito boa. Eu posso crescer, eu posso aproveitar isso daqui para crescer. É enxergar a bondade potencial das circunstâncias ou das pessoas. Se diz que Michelangelo, escultor, ele trazia uns blocos de mármore, que é umas pedras imensas, que ele ia usar para suas esculturas, e ele olhava aquele bloco informe e enxergava, não, aqui está, sei lá, né, Moisés, aqui está Davi, aqui está Nossa Senhora da Piedade, a Pietà. Ele enxergava, porque aqui tem maior para esse lado, maior para aquele, aqui fica a cabeça, aqui fica os pés, aqui dá para colocar a cruz. Então ele lia, ele de alguma maneira, ele dizia, já está aqui dentro, é só tirar o que está sobrando, ele dizia assim, né? Se eu vou fazer, eu vou tirar o que está sobrando, mas aí o Davi já está aqui dentro. Ele enxergava, né? Interessante, né? Também os pastores, ou qualquer educador, tem que ter esse dom, olhando para as pessoas, de enxergar, olha, que tem uma capacidade muito grande essa pessoa, esse meu filho, esse meu aluno. Se eu consigo encaminhar isso daqui, nossa, ele vai ser, sei lá, um campeão, né? Vai ser uma pessoa muito, muito boa, muito santa, né? Enxergar isso nas pessoas e nas próprias realidades do dia a dia. Nessa manhã de trabalho,
nessa tarde de sábado, olha, aqui eu tenho uma grande oportunidade de tirar um fruto sobrenatural. O dom da ciência é enxergar o valor sobrenatural das realidades humanas. Nesse sentido, é interessante contrastar os comentários que se fazem sobre esse dom daqueles teólogos que têm uma espiritualidade um pouco mais religiosa, no sentido estrito. Como assim religiosa? Eu não sou religioso. Padre Pedro, você não é católico? Sou. Mas eu não sou religioso no sentido estrito. Quem que é religioso? Um frei é religioso, um monge é religioso, uma freira é religiosa. A vida religiosa são essas pessoas que fazem os 3 votos de pobreza, obediência e castidade, né? E são os religiosos, consagrados. Que não é o meu caso. Os padres não fazem votos. As pessoas confundem, né? Assume o compromisso do celibato, assim como vários outros compromissos, né? De rezar o breviário e tudo. Mas a gente não faz os 3 votos. Os 3 votos são para freis, para monges, né? Os religiosos, eles vivem essa espiritualidade de afastar-se do mundo. E por isso os comentários deles, tipicamente quando eles falam do dom da ciência, eles dizem, é o dom que nos faz ver o vazio das realidades humanas. Você pega, por exemplo, o tratado de Garrigou-Lagrange, um clássico de teologia cética e mística, As 3 idades da vida interior, ele vai dizer, o dom da ciência é o que nos faz ver o vazio das realidades humanas. Esse mundo aqui é vazio, é desprovido de valor. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que me afastar desse mundo e me dedicar à oração. Essa é a vida religiosa, né? Agora, quando você pega um santo que fala do valor das realidades humanas, como é São José Maria, que fala do valor da vocação do leigo, ele vai falar basicamente o contrário, né? O dom da ciência é aquele que faz ver o valor sobrenatural das realidades humanas. É isso assim que ele explica, e como eu explico, porque eu sou filho de São José Maria, entre outras coisas, né? E porque sou sacerdote secular, não sou sacerdote religioso, né? O valor sobrenatural. Esse é o dom mais típico, portanto, do Opus Dei, que é justamente ver, né? E chegar, olha, uma manhã de trabalho chato? Não, uma manhã de trabalho santificante e santificador. Eu posso tirar daqui santidade, eu posso crescer no amor a Deus nessa manhã de trabalho, nessa tarde de sábado, em todas as realidades humanas. É um pouco a realidade aumentada. Alguns anos atrás ficou na moda um joguinho que era o Pokémon Go. Os rapazes ficavam jogando Pokémon, que é um joguinho de realidade aumentada. Então você coloca o celular, ele pega a imagem da câmera, mas coloca ali um monstrinho, né? Opa, tem um monstrinho aqui no quina da igreja, né? Você vai lá e captura um monstrinho. É uma realidade aumentada porque pega a realidade, mas aumenta, coloca ali um fator de imaginação, né? O dom da ciência é um pouco essa realidade aumentada que me faz ver não um monstrinho imaginário, mas o que eu vejo com os olhos da fé, um valor sobrenatural que está escondido de fato de trás daquela circunstância. Então as coisas ficam brilhantes com o dom da ciência, né? As coisas mais ordinárias e simples se tornam valiosas, porque aquilo é uma oportunidade de eu amar mais a Deus. E falando em oportunidade, a gente entra agora então nos 3 dons da vontade. O primeiro deles tem a ver com oportunidades e riscos, né? A gente está equipado para ver e enxergar oportunidades boas de obter uma coisa boa e também riscos de que eu sofra um mal, para que eu fuja daquele mal. Por isso, o primeiro desses dons é o dom do temor, que me faz ver o risco sobrenatural ao meu redor, me faz enxergar e provoca em mim uma apreensão boa de aquilo que eu devo ter medo. A gente, não sei, né, é equipado a ver uma cobra e ter uma reação a princípio, né, acho que as pessoas normais, de rejeição, de opa, cobra, né, escorpião, aranha, não sei, né, uma coisa que vai cair, na hora a gente reage para se afastar daquilo, porque aquilo que representa um risco para a minha vida ou para a vida das pessoas à minha volta. Agora, pelo pecado, a gente não tem isso tão claro com os riscos espirituais, né, que a gente deveria ter. E às vezes eu estou prestes a cometer um grande pecado, um pecado mortal, e tudo bem, né? Estou com uma criancinha brincando no limite lá do terraço do 5º andar, né?
na varanda, subiu ali em cima ali da varanda, está andando ali brincando, desce daí, pelo amor de Deus, né? Esse negócio é super... Nada você pode cair do outro lado e já era, né? E a gente brinca, nos falta essa percepção, né? Não sei, né? Estou me brincando ali com um flerte do meu colega lá no trabalho. Porque é legalzinho, eu me sinto desejado outra vez, né? Tantos tempos que já casei e agora... E a pessoa está brincando com um negócio ali que, pelo amor de Deus, né? Sai desse negócio. É um perigo isso daí, né? Pode causar um estrago violento, né? Na tua vida, na tua alma, na tua família. O dom do temor é essa reação, digamos mesmo emotiva, que é tão valiosa, e dizer, sai para lá, né? Afasta de mim o que me afasta de ti. Não quero brincar com esse negócio aqui. Isso aqui é um negócio que é sério, né? O papai tem um revólver, ela tem bala, eu vou ficar brincando aqui. Não, peraí, guarda esse negócio. Isso aqui tem em jogo a minha alma, a vida da minha alma. O pecado mortal é uma morte, né? Voltar a crucificar Cristo. Não, aconteceu, eu cometi esse pecado. Como assim, né? Como é que você fala? Vai contar, eu matei o meu irmãozinho de 3... Peraí, como assim, né? O dom do temor é essa percepção. É você entender a gravidade do pecado e reagir com a emoção que é necessária, de romper aquilo, né? É muito importante o dom do temor. E vai de mãos dadas com o dom da fortaleza. O dom do temor me faz ter medo do que eu tenho que ter medo. O dom da fortaleza faz eu não ter medo do que eu não tenho que ter medo. Me dá coragem. Jesus fala isso, né? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temem aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. A gente em geral tem medo de morrer, mas Jesus fala, não tem que ter muito medo de morrer não, entendeu? Morrer no corpo, sei lá, você vai morrer mesmo, né? E os mártires não tinham medo de morrer. Eles tinham sido o dom da fortaleza, até crianças, né? Enfrentavam lá os leões de uma maneira assim que deixava os romanos boquiabertos, sem entender nada, né? A gente está ameaçando, está torturando e não chega nessas pessoas, elas não se movem, elas não sentem medo, como assim, né? E não sentiam mesmo, enfim, a gente dá para imaginar que isso, eram sustentados pelo Espírito Santo para ter uma coragem sobrenatural, sobre-humana, o dom da fortaleza. Por um lado, medo do que eu tenho que ter medo, não quero perder a minha alma, não vou ofender a Cristo por nada, mas perder o corpo, bem, mais cedo ou mais tarde eu vou perder mesmo, né? Então, o dom da fortaleza é isso daí. A gente pega, sei lá, Papa João Paulo II mesmo tinha uma fortaleza maravilhosa de fazer o que tinha que fazer, né? E por último, então, o dom da piedade. São Tomás, ele distingue os dons da vontade também nesses dois grupos. O que tem a ver com as coisas ao meu redor, enquanto bem ou enquanto mal para mim, temor e fortaleza. E o último dom é aquele que tem a ver na minha relação com as pessoas, que é o dom da piedade. É o único dom que não tem um par, mas ele é duplo. Então ele mesmo tem um par embutido nele. Por quê? Porque o dom da piedade é um pouco diferente se a gente se refere a Deus ou se refere aos homens. E são os dois sentidos da palavra piedade. Se diz, né? É uma pessoa muito piedosa. A gente está dizendo que é uma pessoa que reza muito, né? Devota. Ou a gente fala, fulano, tem piedade, né? Tem dó. Ou seja, tem misericórdia. É um outro sentido da palavra piedade. Seja com relação a Deus, né? E a piedade atua aí, não há dúvida. Sobretudo, muito através da filiação. São José Maria tem um momento que ele experimenta a sua filiação divina com uma força muito intensa, né? Que ele é filho de Deus, ele sai meio bêbado assim, pelas ruas de Madrid, 1 hora, 2 horas andando, sem saber muito, só dizendo, Abba, Pater, meu pai, meu paizinho. Foi a oração mais elevada da vida dele, ele diz. Foi uma experiência espiritual muito intensa, né? do Espírito Santo. Eu atribuo o dom da piedade. Essa percepção que Deus é meu pai, não é uma pessoa distante, que eu tenho que ter medo, não. É meu pai, né? Próximo a mim. Diz São Gregório Magno, Deus dá o dom do temor, o Espírito Santo dá, a piedade contra a dureza de coração. Então a minha relação com Deus não é uma relação de dura, não, é calorosa, né? Como um filho. E também com as pessoas à minha volta. O dom da piedade também tem a ver com isso, né? Essa indiferença, essa dureza, essa frieza
Dona Piedade me faz sofrer com o sofrimento alheio, me faz me compadecer. E daí as obras de misericórdia, né? Tem a ver com esse dom da piedade, né? Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito. Já no profeta Ezequiel, Deus promete isso, né? Que Ele vai dar um espírito que vai tirar esse coração de pedra, frio, duro, né? Alguém dizia: fulano, você tem um coração de ouro, frio e duro. O ouro é frio e é duro, né? Enfim, a gente não quer ter um coração nem de, talvez de ouro, num outro sentido talvez sim, né? Mas não queremos ter um coração de pedra, isso com certeza, né? Mas um coração de fogo, como o coração de Cristo, né? E isso pedimos ao Espírito Santo. Diz São Luís Maria: Deus juntou todas as águas e chamou-as mar. Juntou todas as graças e chamou-as Maria. Uma frase redonda, bonita, né? Todas as águas juntas são o mar, os dons juntos são Maria. Está tudo nela, né? Dona Fortaleza, como ela abraça a sua vocação, enfrenta a cruz. Dona Piedade, dando-se conta lá em Caná. O dom do entendimento, todos os dons, né? Do conselho, fazer o que Ele vos disser. Nossa Senhora está tudo ali. Ela é a única pessoa, se a gente pega os 3 principais momentos da nossa redenção, quais são? A encarnação, o mistério pascal da cruz e Pentecostes. Quem é que está nesses 3 momentos? Nossa Senhora. Praticamente só ela, né? Na Anunciação, quando o Verbo se faz carne, se faz dentro dela, ela está junto à cruz e ela está em Pentecostes também. De uma maneira, nem Jesus está em Pentecostes, Nossa Senhora está. Ela está em todas, né? E está em todos os momentos importantes da Nossa Senhora. Claro, Jesus está também em Pentecostes, né? Mas é interessante, né? Como ela está ali sempre. E ela comunica, ela recebe o Espírito Santo na encarnação, comunica a sua prima Isabel, quando vai visitar, de alguma maneira chama o Espírito Santo lá em Pentecostes, junto aos apóstolos. Então pensamos a ela nesse mês de maio, que nos ajude a viver essa festa de amanhã com muita devoção e com essa sede de receber todas essas graças que o Espírito Santo quer nos comunicar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.